possa guardar as nossas crianças, que elas possam crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, que possam ser grandes instrumentos nas mãos do Senhor. Eu queria, aproveitando e falando sobre as crianças, eu queria perguntar aos pais dessas crianças que estão aqui nessa noite. Eu queria perguntar para você que é pai: qual exemplo de homem de Deus você tem dado na sua casa para o seu filho? Deixa eu te perguntar uma coisa. É costume o seu filho lá na sua casa, enquanto ainda criança, né? Está bem pequenininho. É costume essa criança lá na sua casa, ela te ver de joelho, orando. É costume, ela está acostumada com esse ambiente, de lá na sua casa, te ver no seu quarto, lendo a Bíblia, né? Ou na sala, lendo a Bíblia. É costume, seu filho tem, alguma vez, já te pegou no flagrante, lá de joelho, dobrado diante da presença do Senhor, orando e lendo a Bíblia? Já. É costume, é de praxes. Você, como pai e como mãe, você ensinar o seu filho o caminho que deve andar para quando ele crescer não se desviar dele. É costume. Você, como pai, você, como mãe, você tem sido um exemplo lá na sua casa para o seu filho. Lá na frente, quando o seu filho começar a passar dessa fase de criança, né? E chegar a ser junior, adolescente e jovem, eles vão ter alguma referência sua de casa, de homem de Deus e de mulher de Deus? Ou será que essas coisas estão ficando cada vez mais distante da realidade da sua casa, dos seus filhos? Eu estou te perguntando isso, é porque eu já vi pais na igreja chorando por causa dos filhos depois que crescem. Eu já vi pais lá na frente questionando a razão e o motivo do porquê que os filhos deles já não estão mais na igreja, não querem saber de igreja, estão envolvidos no mundo e começam a envolver no mundo do crime, das drogas, de tudo, e vai. E aquele pai fica às vezes querendo questionar o amor de Deus, mas ele nunca foi exemplo dentro de casa para o seu filho. Quantas vezes, né, eu estou falando de uma coisa que eu vivo. Está aqui a prova, Mariana está aqui com prova, Milena não está aqui, mas Marivona está aqui, mas são provas de que lá em casa eu tenho o costume diariamente de fazer as minhas leituras da palavra e de orar diante do Senhor. E os meus filhos, eles podem, se eles um dia quiserem caminhar para outro caminho, não vai ser por falta de exemplo. Nunca vai ser por falta de exemplo, sabe? Nunca vai ser por falta de exemplo. E todas as vezes que eu percebo que um deles estão querendo assim, de alguma maneira dar uma desviada, eu chamo eles para perto, converso e ensino o caminho e sempre procuro ministrar a palavra de Deus no coração dos meus filhos. E é muito triste quando a irmã, a professora das crianças, ela chega ali e pergunta para um filho de crente: seus pais estão ensinando para vocês lá alguma coisa sobre Deus, sobre a Bíblia? E aquele filho fala lá na salinha assim: não, meus pais lá não têm esse costume, não ensinam para nós nada acerca de Deus. É muito preocupante isso, porque se um pai não ensina nada acerca de Deus, eles estão aprendendo tudo contra Deus. Se você não está ensinando seu filho nada acerca de Deus, você pode ter certeza que ele está aprendendo tudo que não tem nada a ver com Deus. E lá na frente, você vai ter um ateu dentro da sua casa. Você vai ter um filho que você vai falar sobre Deus para ele, e esse Deus vai ser um Deus tão distante, porque ele nunca vai acreditar naquilo que você está falando, porque ele nunca teve essas evidências muito claras lá na casa dele. Então, qual que é o meu conselho para você aqui hoje como pastor? O meu conselho para você é: separa um tempo com seu filho, separa um tempo com a sua filha enquanto ainda é pequeno. Separa um tempo, ministra no coração deles, mas ministra mesmo, sabe?
pai, mãe, está na hora de nós começarmos a discipular os nossos filhos. O que está pegando na Igreja Batista Missão e Vida se chama discipulado. Nós estamos batendo nessa tecla agora. Nós vamos falar muito sobre discipulado aqui. Vamos ensinar sobre discipulado. Sabe para quê? É para que de fato nós podemos ver o discipulado acontecendo aqui nessa igreja. De verdade. O que vai fazer a diferença na igreja é quando a igreja estiver vivendo um verdadeiro discipulado. De começarmos a ensinar você a ser mais parecido com Jesus. De começar a ensinar os nossos filhos a ser mais parecido com Jesus. Isso vai fazer toda a diferença, irmãos. Vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa e na sua família. Não deixe para tentar ensinar o seu filho a seguir a Deus, a seguir a Jesus na adolescência, porque na adolescência vai ser difícil de você lidar com isso. Não deixe para tentar ensinar o seu filho a seguir a Jesus enquanto é jovem. Eu tenho dito para os pais: traga seus filhos para os cultos. Ah, pastor, meus filhos vão fazer muita bagunça nos cultos. Deixa eles fazerem, né? Na verdade, você não vai deixar eles fazer, porque você é a autoridade máxima sobre a vida deles, abaixo de Deus aqui na terra. E os pais não podem perder a rédea do controle dos filhos. Não estou falando que você tem que ser um cara rude, um cara ríspido com seus filhos, mas você tem que ser um bom educador. Você tem que ser um bom pai, sabe? E cuidar deles com amor, discipliná-los com amor, de verdade. Porque a disciplina com amor eles aceitam. Mas pastor, eu não trago porque eles não vão me deixar quieto aqui no culto. Então você já perdeu a rédea dos seus filhos enquanto está pequeno. Quando tiver adolescente, você está lascado, amigo. Você está perdido, cara. Você está perdido. Quando tiver adolescente, você não vai suportar, não. Você não vai aguentar, não. Eu fico com dó de você. Está na hora de você começar a discipular os seus filhos. Está na hora de você começar a cuidar dos seus filhos. Os casais novinhos aí, que daqui a pouco vai crescer, multiplicar e povoar a terra. E nós já liberamos a palavra da igreja, na igreja, né? Sabe, não tampe seus ouvidos não, viu, mulheres? Não bloqueie seus ouvidos. Nós já liberamos a palavra aqui sobre os casais novos. Será uma casa farta de filhos. Farta de filhos para a glória do Senhor. Amém? Amém? Pelo menos 5 filhos para cada casa. Está liberado. Sopra. Essa unção aqui. Pega. Eu não sei por que essa dificuldade de ter tanto filho, né, hoje. Às vezes eu me preocupo um pouco, porque enquanto nós cristãos estamos com tanta dificuldade de ter filhos, os muçulmanos crescem pela natalidade, né? Infelizmente, eles estão crescendo pela natalidade. Eles aconselham as famílias a terem muitos filhos. Eles estão cada vez mais crescendo, aumentando, povoando a terra. E os cristãos agora caem na besteira de não querer ter filhos, né? Antigamente, lá na Bíblia, né, ser estéril era sinal até de maldição para a vida de uma pessoa. Era sinal de maldição. Quando a pessoa não tinha filho. Filho é sinônimo de bênção. E sempre será bênção na nossa vida, né? Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Para mim, filho é uma coisa extraordinária, né? Extraordinária. Eu deveria ter tido mais. Me arrependo de não ter tido mais, sinceramente. Me arrependo de ter parado uns tempos atrás. Depois a gente pensou, eu me arrependi, né, de ter paralisado, de ter feito cirurgia e paralisado. Eu me arrependi. Depois a Marivone, ela até falou: mas que vontade que a gente tem de ter um filho. Eu falei: pois é, agora é tarde. Você me mandou eu lá no médico, né? O que aconteceu agora? Já era. Pois é, irmãos. Sabe, tenha filhos, eduque os seus filhos, eduque eles.
Faça com que eles possam crescer no conhecimento do Senhor. É desafiador, mas é gostoso discipular os filhos. Cuidar deles para que eles possam crescer no conhecimento de Deus. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra. Essa noite eu quero falar sobre... o tema da palavra dessa noite é compreendendo a grandeza do amor de Deus. Compreendendo a grandeza do amor de Deus. Antes de entrar no texto bíblico, eu gostaria de te fazer uma pergunta aqui nessa noite, para que você possa pensar nessa pergunta. E se você tiver uma resposta para ela aí, é muito interessante, porque se você tiver uma resposta para ela, é porque você entende de fato qual é o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. E a minha pergunta para você é: você já conseguiu parar para tentar entender e compreender a razão e o motivo por que Deus te ama tanto? Por que Deus te ama tanto, hein? Você consegue responder isso? Se alguém te perguntar assim: por que Deus te ama tanto? Que resposta você teria para dar para essa pessoa diante dessa pergunta? Você consegue entender isso? Porque esse amor tão grandioso de Deus tem sido derramado nas nossas vidas, no nosso coração. Hoje na ministração da palavra de manhã, a irmã está dizendo aqui sobre a grande dificuldade que às vezes a gente tem de focar em tudo de bom que Deus está fazendo na nossa vida. E às vezes nós ficamos focados naquelas pequenas coisas ruins que às vezes vêm sobre nós. Ao invés de focarmos nas coisas boas, nas coisas extraordinárias que Deus tem feito, está fazendo, e Ele faz mesmo todos os dias, todas as manhãs. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. Todas as manhãs, Deus derrama do amor dele sobre nós, todas as manhãs, diariamente. Na sua saída de casa, no seu retorno, na sua estadia em casa, nos seus relacionamentos, o amor de Deus está ali sendo derramado sobre você diariamente. Mas aí vem uma coisinha aqui, vem outra acolá, e de repente você acaba se desfocando daquilo de bom que Deus está fazendo na sua vida para focar naquilo de ruim que às vezes vem acontecendo com você. E nessa noite eu queria que a gente tentasse entender ou compreender a grandiosidade desse amor de Deus e por que esse amor de Deus ele é derramado em nós, e para que esse amor de Deus é derramado em nós. Para quê? Será que Deus nos ama e Deus derrama do seu amor sobre mim e sobre você? É para vivermos aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos sendo? Ou será que Deus, quando derrama desse amor dele sobre nós, sobre mim e sobre você, é para que possamos viver algo que ele deseja que nós vivamos, de acordo com a vontade e com o propósito dele? Para isso, abra a sua Bíblia lá em João capítulo 13, e vamos ler a partir do versículo 1 a 17, é um texto muito conhecido de vocês. Mas eu quero caminhar dentro desse ponto, muito interessante. João capítulo 13, de 1 a 7. Compreendendo a grandeza do amor de Deus. A Bíblia diz assim, João capítulo 13, de 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim.
E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estavam cingidos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Folgado, né? Quem não estava querendo que lavasse nem os pés, agora pode lavar tudo. Mas porque não entendeu o propósito. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis: Bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se vocês fazerem e se vocês a praticarem. Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração, amém? A verdadeira marca de um discípulo de Jesus Cristo é o amor. O que mais te define como discípulo de Cristo é a maneira como você de fato demonstra o seu amor para com as pessoas que estão próximas de vocês. A forma como nós amamos revela se somos ou não somos discípulos de Jesus. Se temos algum tipo de dificuldade em amar, é porque de fato há uma grande debilidade em nossas vidas de sermos discípulos do Senhor Jesus. João mesmo fala sobre isso, que é impossível alguém dizer que é discípulo de Jesus, que é impossível alguém dizer que serve a Deus, que é impossível alguém dizer que ama a Deus, ou que anda com Deus, ou que tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se ele não consegue amar o outro, se ele não consegue amar as pessoas, se não existe amor no seu coração. E falar sobre amor nesse tempo é um grande desafio, porque é um tempo onde, infelizmente, o individualismo vai imperando cada vez mais, e nós vamos nos trancando no nosso mundo de individualismo, de isolamento, onde nós queremos sempre ter, conquistar e adquirir, e nós não estamos mais nem aí com o que vai acontecer com o outro, se vai acontecer algo de bom ou de ruim com o outro, e nós acabamos nos trancando nesse mundo, onde muitas vezes nós não estamos mais nem aí para aquilo que está acontecendo com o outro. Se eu estiver bem, se eu estiver com saúde, se eu estiver financeiramente equilibrado, por mim que o outro se dane para lá. E sabe, irmãos, essa semana
eu fui tomado assim por um sentimento muito forte no meu coração. Para as pessoas, a gente já não ama mais as pessoas, a gente já não aceita mais as pessoas, porque estamos vivendo talvez um tempo dos relacionamentos muito superficiais. Jesus, ele nos mostra aqui no texto que os seus discípulos, eles não seriam identificados pelas belas vestimentas deles. Seus discípulos não seriam identificados pelos milagres que eles iriam realizar, mas que eles seriam identificados como discípulos a partir do momento que eles tivessem decidido no seu coração a demonstrar amor, o amor que foi dado a Deus ao coração humano. Deus não decidiu te amar apenas para você viver no isolamento. Deus não decidiu te amar apenas para que você pudesse viver um relacionamento isolado das pessoas. Deus decidiu amar a você e amar a mim, demonstrar esse amor e derramar desse amor dele sobre nós, para que nós também amamos as pessoas que estão próximas de nós. Quando nós não amamos, nós não ficamos parecidos com Ele, nós não nos parecemos com o Senhor Jesus. O que nos identifica como discípulo e que nos faz ser parecido com Jesus é a maneira como nós nos relacionamos, é a maneira como nós amamos as pessoas. Nós estamos vivendo num tempo de tanta indiferença. Nós estamos vivendo num tempo de frieza, da superficialidade. E Jesus, Ele nos chama nesse texto a transformar toda indiferença pela necessidade do outro. A romper com essa indiferença, irmão. Sabe, está na hora da gente começar a superar isso, porque naturalmente a gente vai criando essas indiferenças dentro de nós. E quando eu estou falando isso para vocês, eu estou pregando para mim também. Eu estou aqui me desafiando a viver de maneira diferente e a fazer de maneira diferente, a sair dessa superficialidade. O nosso amor pelo Senhor, quando nós entendemos que Deus nos ama de maneira tal, e que nós também agora não somente vivemos debaixo desse amor dele, mas também declaramos o nosso amor pelo Senhor. Esse amor nosso, nós não vamos precisar de muito esforço para ter compaixão das pessoas, para se compadecer do outro. Quando de fato amamos ao Senhor, nós vamos ter o nosso nível de compaixão pelas pessoas vai ser em um nível muito mais alto, não vai ser no nível de superficialidade das nossas vidas. O nosso amor a Deus transforma a indiferença nossa pela necessidade dos outros, nos faz olhar agora um pouco mais pela necessidade do outro. Quando eu falo de amor aqui nessa noite, eu não estou me referindo aqui apenas a esse amor fraternal. Quando eu falo de amor aqui nessa noite, eu não estou me referindo ao amor Filadélfio. Eu não estou falando aqui do amor relacional, esse amor que é baseado em troca, que amamos apenas porque queremos alguma coisa em troca do outro. É esse amor que se fundamenta apenas em interesse. O amor que espera algo daquilo que se pode corresponder à altura. Eu quero amar, mas eu quero amar quem me ama. Eu quero amar quem me corresponde à altura do meu amor. Quando nós falamos aqui nessa noite sobre manifestar o amor de Deus, é da mesma grandeza do amor de Deus, que é o interesse, que não é um amor apenas de interesse, é um amor altruísta. É um amor que, apesar
apesar de tudo, apesar de se doar, ele não deseja nada em troca por esse amor. É o amor ágape, é o amor de Deus. E é esse amor de Deus que precisa ser derramado em nosso coração, no meu e no seu coração. Talvez a grande dificuldade nossa é de entender a grandiosidade desse amor ágape de Deus, que é derramado sobre nós. Vocês percebem que Pedro vai ter um encontro com Jesus. E Jesus vai perguntar para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? E Pedro vai responder: eu amo. Mas te amo com amor filéu, esse amor comum, esse amor de interesse, esse amor de troca. E as 3 perguntas de Jesus é para querer sondar o coração de Pedro e perguntar para ele assim: rapaz, você me ama com um amor ágape, cara? E quando Pedro começa a imaginar a grandiosidade, a profundidade do amor ágape, que é o amor que você se doa sem querer nada em troca, Pedro só olha para Jesus e diz: tu sabe todas as coisas, Senhor. Tu sabe todas as coisas, Senhor. Mas depois esse amor ágape vai alcançar o coração de Pedro. Ele vai viver esse amor de maneira profunda, porque para ser discípulo de Jesus, esse amor tem que estar no nosso coração. Sabe por que às vezes nós temos muitas pessoas na igreja decepcionadas e frustradas? É porque um dia você decidiu amar e fazer alguma coisa para alguém, mas esse alguém nunca correspondeu à altura aquilo que você quis fazer por ela. Mas você fez porque você queria alguma coisa em troca. Você entende? Você fez porque você queria alguma coisa de alguma maneira em troca. Mas decida viver o amor de Deus na sua vida para você ver. Você não está nem aí. Você vai fazer para A ou para B ou para C. E por mais que a pessoa te faça mal, por mais que a pessoa não quer o seu bem, por mais que a pessoa ela não consegue de alguma maneira retribuir para você aquele amor que você vai doar para ela, mas se você tem o Deus no seu coração, você vai conseguir amar essa pessoa, mesmo diante desse sentimento, diante dessa situação. O nosso amor a Deus transforma a indiferença em interesse pelas necessidades do outro. Vamos olhar para o texto aqui e vamos ver Jesus se posicionando de uma maneira muito humilde para lavar os pés dos discípulos. E quando Jesus vai lavar ali os pés dos discípulos, um dos discípulos fica extremamente incomodado com aquela ação de Jesus. Ele fica incomodado com aquela situação, porque não era costume um judeu da linha judaica mesmo ir lá e poder lavar os pés de alguém assim. A Midrash, ela dizia que nenhum judeu, mesmo sendo escravo, deveria ser imposto a obrigação de lavar os pés de outra pessoa. Dizia lá, era bem claro sobre isso. Lavar os pés de alguém era algo considerado um serviço desonroso para qualquer pessoa que fizesse ou que praticasse isso. As ruas daquele tempo eram ruas de terras batidas, bastante sujas. Os discípulos, quando passavam por aquelas ruas, os pés deles ficavam bem encardidos mesmo. E Jesus para por um momento ali, mesmo sendo grande, mesmo sendo poderoso, mesmo sendo o Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, vocês conseguem dimensionar a grandeza dessa atitude humilde e simples de Jesus naquele momento? Jesus para diante de um cenário onde ele era o maior de todos que estavam ali, e Jesus se posiciona como o menor de todos naquele ambiente. Jesus assume a posição de servo, e Jesus pega uma toalha, joga no seu ombro, pega uma bacia
e começa a ajoelhar e lavar aqueles pés sujos dos discípulos. E quando os discípulos olham para aquela situação, Pedro começa a ficar incomodado e diz assim: não, Senhor, está errado. Está saindo fora do padrão, está saindo fora da normalidade. E não é assim que às vezes nós pensamos. Quando alguém tem uma atitude de amor para com o outro, que ele não corresponde à altura, não é dessa forma. Quando você vai lá e ajuda alguém, quando você vai lá e doa o seu coração, para que alguém possa ser amado por você, aquela pessoa vira as costas, mas você volta para ela e diz assim: eu vou continuar amando, eu vou continuar ajudando, eu vou continuar fazendo bem. E alguém bate no seu ombro e diz assim: não, você é um trouxa, você é um otário, você é um bobo, você é um bestão da vida. Para que isso? Como você vai fazer algo para alguém que não corresponde à altura? Sabe, irmãos, é exatamente isso. A coisa estava saindo fora da normalidade, porque não é de costume um judeu que é judeu, e não era obrigado esse judeu a lavar os pés de alguém. Mas Jesus se posiciona ali. Mesmo que para alguns parecia um serviço desonroso, Jesus estava demonstrando amor. O que esse texto está querendo nos dizer? O que está querendo sinalizar para mim e para você? É que de fato tem pessoas que parece que elas não merecem ser amadas por nós. Elas não merecem ser amadas por mim e nem por você. Mas a pergunta que eu faço aqui nessa noite é: de verdade, você acha que você também merecia ser amado por Deus? Será que eu acho que eu deveria ser amado pelo Senhor? Será que aquele que está ali fora, adorando outro Deus, merecia ser amado pelo Senhor? Mas mesmo que não merecesse ser amado pelo Senhor, a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou, porque Deus decidiu amar, independente se você ia corresponder à altura ou não, Ele decidiu te amar, e esse amor dele é derramado no seu coração todos os dias, como eu disse aqui no início da palavra. Independente se você ia corresponder à altura do amor dele, Ele decidiu te amar, Ele continua te amando. Ele continua te amando. Agora a minha pergunta é: será que não está na hora da gente começar a mudar a nossa postura em relação ao amor de Deus que está sendo derramado no nosso coração? E reconhecer esse amor, demonstrando também amor para com o nosso próximo, porque os dois principais mandamentos para ser igreja e para agir como igreja é amar a Deus, sim, mas também amar o próximo como a nós mesmos. E se nós não fazemos isso, se a igreja estiver distanciando disso, a tendência dela é fechar as portas, é se acabar aqui mesmo nessa terra. É por isso que Deus está nos chamando e nos convidando a nos despertar para a função que Deus nos chamou para viver, para fazer e para exercer enquanto a nossa existência aqui nessa terra é fazer discípulos. Eu fiquei preocupado aqui na quarta-feira, quando eu fiz uma pergunta inicial para a Igreja Batista Missão e Vida. E eu não sei como você também me responderia a essa pergunta aqui nessa noite. Foi quando eu olhei para a igreja, eu perguntei assim: quem aqui, se eu convidar agora, hoje, para amanhã começar a discipular uma pessoa, vai conseguir discipular essa pessoa? Poucas pessoas, um grupo de gato pingado na Igreja Batista Missão e Vida levantaram as mãos. Talvez uns 3 ou 4 levantaram as mãos e disseram assim: eu consigo discipular. E sabe o que me sinalizou aqui na igreja? Me sinalizou que se você não consegue discipular alguém, é porque você nunca foi discipulado. Você nunca foi discipulado e você não entende o que é um discipulado. E aí eu me senti assim muito culpado. Eu saí daqui arrasado na quarta-feira à noite com isso. Mas eu estou decidido diante do Senhor Jesus, que é o Senhor dessa igreja,
a não somente ensinar sobre discipulado nessa igreja, mas a começar a praticar e viver o discipulado nessa igreja. Não somente eu, mas eu estou convidando também os supervisores dessa igreja. Como eu já falei para eles, eu já tive uma reunião com eles, falei, cara, está na hora da gente fugir dessa formalidade nossa. Está na hora da gente viver aquilo que Jesus nos chamou para viver. Ou nós vivamos, ou então nós largamos esse carro, essa função de lado. Ou nós decidimos viver o que Jesus nos chamou para viver, ou então está na hora da gente entregar. Está na hora dos líderes entregar as células. Está na hora do supervisor entregar a supervisão. Está na hora de pastor entregar o seu pastoreio, o seu chamado. Se de fato nós não estivermos dispostos a viver aquilo que Jesus nos chamou para viver, que é viver o discipulado intenso nas nossas vidas, de amar os outros, de trabalhar com o coração do outro e fazer com que o outro seja mais parecido, com que o caráter do outro seja transformado, semelhante ao caráter de Cristo. Essa é a nossa função como igreja. As pessoas, elas são verdadeiramente transformadas quando elas sentem que elas são amadas. As pessoas são verdadeiramente transformadas quando elas sentem que elas estão sendo amadas. O amor é a melhor arma que nós podemos carregar conosco para que haja um cenário de transformação na vida do outro. Sem amor não há transformação, não há mudança. Ódio produz ódio. Guerra produz guerra. Amor gera amor, produz amor. Está na hora da gente começar a mudar a chave da nossa vida. Se você é daquela pessoa que costuma odiar quem te odeia, que não consegue amar quem não te ama, está na hora de você virar a chave como discípulo. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus é capaz de amar. Porque ele entende que o amor de Deus verdadeiramente está no seu coração. Ser discípulo de Jesus é decidir servir como Jesus serviu. Ser discípulo de Jesus é decidir amar como Jesus demonstrou o amor. O próprio Jesus, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que nós seremos identificados como seus discípulos quando nós decidirmos demonstrar amor uns pelos outros. É fácil isso? É o desafio. Sabe por quê? A gente tem conflito, a gente tem discórdia, a gente tem contendas. Isso não muito longe, não, no meio da igreja, dentro da igreja. É a pessoa que discorda, são os conflitos. E por causa dessas coisas, a pessoa começa a criar grande dificuldade nos relacionamentos. Já não consegue mais se relacionar uns com os outros. Mas a gente tem que começar a aprender a conviver com as indiferenças mesmo. Com o indiferente, por mais que ele seja diferente de você, não pensa como você. Isso não é motivo e nem razão para que a gente não ame essa pessoa, para que a gente não caminhe com essa pessoa. Jesus vai dizer: vocês vão ser considerados como meus discípulos quando vocês demonstrarem amor uns pelos outros. A minha pergunta aqui nessa noite é: tem amado verdadeiramente o seu irmão e a sua irmã? E quero caminhar para o final dessa palavra, falando sobre algumas atitudes que precisamos ter para viver esse amor. Algumas atitudes que Jesus deixa bem, está bem claro aqui na ação de Jesus nesse texto. E a primeira delas é que nós devemos viver esse amor de Deus, manifestando o poder de Jesus. Nós somos desafiados a viver esse amor de Deus, manifestando o poder de Jesus. Talvez quando nós pensamos em amor, nós pensamos nas boas obras. As boas obras é extremamente importante, sim.
é uma atitude, é um gesto de carinho, pode ser um gesto de amor. Mas o mundo está cheio de boas obras. Há quantas e quantas associações por aí, há quantas e quantas fundações por aí, que fazem muito boas obras. Mas chega um momento da vida de alguém, em que talvez boas obras não vai fazer mais tanta diferença não. Chega um momento na vida de alguém que as boas obras não é o suficiente. E eu provo isso, baseado na vida de Pedro e João. Quando eles estão subindo para o templo, para adorar, há um coxo lá, há um aleijado. Talvez aquele aleijado, ele sobreviveu de muitas boas obras durante muitos anos da vida dele. Um bom crente passava lá e dava um bom dinheiro para ele, dava uma oferta para ele. Deixava um trocadinho nas mãos dele de vez em quando. Mas chegou um momento em que não adiantava apenas ficar dando oferta para ele ou fazendo boas obras com ele, porque ele ia acostumar a viver só daquilo. Mas Pedro e João chegam diante dele e ele fala assim: faz uma boa obra comigo aqui, cara. Faz uma caridade comigo. Tem como vocês fazerem alguma caridade comigo, alguma boa obra comigo? E Pedro olha para ele e diz assim: cara, eu não tenho a boa obra que você quer. Eu não tenho aqui a cesta básica que você quer. Eu não tenho aqui o pão que você quer. Eu não tenho aqui esse alimento que você espera. Eu não tenho aqui, esse dinheiro que você está me pedindo, essa prata que você está me pedindo. Mas eu tenho algo dentro de mim que é muito maior do que isso. E isso eu vou te dar agora. O que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Levanta-te do teu lugar e anda. Ele manifestou ali o quê? O poder de Deus. O poder de Jesus foi manifesto. Tem hora que não adianta apenas a gente levar um dinheiro para ajudar. Tem hora que não adianta apenas você dar uma cesta básica, como nós aqui fazemos na igreja, e temos feito isso. Levamos assistência sim, mas mais do que isso, é necessário manifestar o poder de Jesus. E a minha pergunta é: você tem manifestado o poder de Jesus? Você tem manifestado o poder de Jesus? As pessoas estão famintas e sedentas pela glória de Deus. Nós temos a glória de Deus em nós. E nós podemos oferecer essa glória de Deus para essas pessoas. Só não podemos nos manter indiferente a esse cenário existente por aí. Esse cenário, ele é totalmente favorável à igreja de Jesus. A igreja pode fazer a diferença, irmão. A igreja pode fazer a diferença, irmão. Essa igreja é você e eu. Nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Nós podemos mudar esse mundo tão caótico que nós vivemos nele. Nós podemos fazer a diferença, irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Bate no ombro do irmão que está do seu lado e fala assim: nós podemos fazer a diferença. Fala para ele assim: pode mesmo. Pode mesmo. E pode mesmo. Pode mesmo, irmão. Nós podemos fazer a diferença. A igreja do Senhor Jesus, ela pode fazer a diferença nesse mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela foi relevante, sempre será relevante em toda a história da existência dela na face da terra. A igreja do Senhor Jesus foi relevante lá atrás, em tempos de perseguições, em tempos de mortes, em tempos de crises. A igreja do Senhor Jesus fez a diferença. E ela continua fazendo a diferença. E ela vai continuar fazendo a diferença. E ela vai fazer a diferença.
Porque Jesus é o Senhor dela. Porque Jesus é o Senhor dela. Se esse amor de Deus estiver em nós, ou não estiver em nós, em vez de interesse pelo próximo, nós seremos dominados por uma indiferença. Se o amor de Deus não estiver em nós, em vez de eu ter algum tipo de interesse pelo próximo, eu vou ser dominado por algum tipo de indiferença. Eu vou dizer, e talvez isso esteja acontecendo no nosso meio: ah, eu já estou no céu mesmo. Se Jesus voltar agora, eu já estou salvo. Cada um por si, que Deus abençoe a todos. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse não é o nosso chamado. Esse não é o nosso chamado. Esse não é o seu chamado. Não é porque você é salvo, não é porque você acha que você já está no céu, que você tem que agir com indiferença com relação ao outro que está perdido. Nós precisamos demonstrar amor. Amor. E se compadecer daquele que está perdido. Quando nós decidirmos amar, os nossos olhos vão se prender ao Senhor. E nós vamos amar por causa dele. Por causa do amor dele que está dentro de nós. Devemos manifestar amor. Também através dos frutos dos nossos lábios. A maneira como nós falamos vai demonstrando o nosso nível de amor. Não adianta, às vezes, eu falar tanto sobre amor. A forma como eu falo pode até ser interessante falar sobre amor. Mas deixa eu falar uma coisa. Os nossos comportamentos, a maneira como nós nos comportamos diante das adversidades, das situações da nossa vida, aí isso sim, isso demonstra o quanto que nós amamos ou não amamos. Eu posso bater no ombro do outro ali, eu posso mandar uma mensagem, é interessante, é legal esse negócio. Eu posso mandar uma mensagem para alguém e dizer assim: eu te amo em nome de Jesus. Lindo, bacana, não é? Eu te amo em nome de Jesus. Só que as pessoas, elas não estão muito interessadas em querer saber se eu amo elas em nome de Jesus, se na prática mesmo, no meu comportamento, eu não demonstro isso. Olha só o que a Mari falou aqui no início do culto. Isso não é relação fraternal, que é relação de irmãos. Ela mandou uma mensagem para o irmão dela e disse: eu te amo, mano. Depois eu vou fazer esse teste lá em casa também. Eu gostei da ideia, para me ver. Eu te amo. Ô meu irmão querido, eu te amo demais, cara. Para a gente ver qual que é o sentimento. Lá em casa só tem crente, eles vão falar também que me amam em nome de Jesus. Eu acho que eu não vou ter essa dificuldade, mas pode ser que a gente tenha um choque. E qual foi o choque, Mari? Vocês estão brincando com a minha cara? Vocês estão brincando comigo? Eu não tenho dinheiro para te dar, não. Você está querendo dinheiro. Você está interessado em alguma coisa. Mas não é assim que as pessoas pensam. Por quê? Porque é uma escassez de amor no mundo. Uma escassez de amor. Se alguém, pensa bem no estranho chegando perto de você. Hein, Thales? Um estranho chegando perto de você. Nossa, Thales, mas eu te amo, viu, cara? Que esquisito isso no mundo de hoje. É esquisito. Você vai falar assim: sai fora, cara. Que isso, que ideia é essa? Conversa fiada é essa, cara? Porque nós não estamos preparados, talvez, para sermos amados e para amar, parece. O mundo está vivendo um caos mesmo, onde a gente vai se distanciando cada vez mais de viver o amor de Deus e demonstrar esse amor na prática. Devemos também demonstrar amor através do fruto das nossas obras. Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês,
diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam ao Pai de vocês que estão nos céus. O Senhor é glorificado através das nossas boas obras, irmãos. Ele é glorificado através da produção dos nossos trabalhos. Nós precisamos de saber unir essas duas coisas, trabalho e espiritualidade. Eu não estou sendo incoerente com o que eu disse lá atrás, não. As boas obras são importantes. Eu não quero excluir boas obras, quando eu falei lá atrás, que nós temos que manifestar o poder de Deus. Não é isso, não. Eu não estou contradizendo aquilo que eu disse lá atrás. Eu estou querendo aqui reafirmar que as boas obras, elas são importantes. Nós precisamos de unir as duas coisas. Obra e espiritualidade. Obra e espiritualidade. Precisamos unir a obra que realizamos ao amor que manifestamos. Não tem como, igreja, não tem como você afirmar que você é crente, que você é discípulo. Não, crente você pode afirmar. Né? Crente você pode afirmar que você é. Por que crente? A Bíblia diz que crente até o diabo é. É isso mesmo, o Tiago diz. Crês. O diabo também crê. Crê, estremece, mas não obedece. Até o diabo é crente, mas não obedece. E nós manifestamos isso, esse amor de Deus, quando nós geramos muito fruto. Foi dito aqui hoje de manhã, eu falei assim, nossa, a noite vai ser continuidade dessa palavra. Quando manifestamos muitos frutos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dá mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, de 1 a 5. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, é impossível qualquer um de vocês afirmarem que vocês estão em mim, que eu estou em vocês, se vocês não produzirem muitos frutos. Isso é impossível. Isso demonstra de fato se Jesus está em nós ou não. E o que mais vai identificar se Jesus está em mim ou não, são os frutos que eu estou dando. Eu gostaria que nessa noite, assim, a gente respondesse ao chamado de Deus nas nossas vidas, de manifestar frutos. Frutos através do amor, para que o Pai seja glorificado em nós. Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Te glorifiquei como? Se ele ainda não tinha ido à cruz, é porque ele tinha gerado já novos discípulos, ele tinha feito discípulos. E nós glorificamos a Deus quando nós geramos novos discípulos. E demonstre amor a Deus através do seu comportamento. Lá no primeiro século, os cristãos ainda não tinham Bíblia. Eles não andavam com a Bíblia para cima e para baixo. A única evidência que eles tinham vinha do modo como eles andavam e a maneira como eles viviam, os primeiros cristãos. Eles viviam de fato o Evangelho é algo muito vivo dentro deles. É por isso que Paulo vai dizer, nós somos cartas vivas. Você é uma carta viva, para que as pessoas estão olhando para mim, para você, as pessoas estão fazendo a leitura de quem você é, cara. Quando você diz que é um cristão, as pessoas estão querendo ver se você é mesmo. Quando você diz que serve a Deus, as pessoas estão querendo ver se você é mesmo. Porque se você demonstrar que é de fato uma carta viva,
E eles começaram a fazer a leitura e falaram assim: realmente Cristo habita no coração daquele cara. Ele é diferente. Ele tem um comportamento diferente. Ele não é aquela pessoa que eu julgava ser de longe. Recentemente alguém me disse isso. Alguém falou assim: cara, eu estava olhando para você assim, tal, de longe, e eu estava com uma série de julgamentos na minha mente em relação a você. Mas depois desse tempo que eu passei junto, que eu fiz com esse cara uma casa de paz, eu chamei ele para fazer uma casa de paz comigo, demonstrei ali amor mesmo, derramei amor no coração dele. Virou para mim e falou assim: cara, a gente tem que conviver, tem que se relacionar para a gente entender mesmo quem de fato as pessoas são. E a partir desse relacionamento que a gente vai entender quem as pessoas são de fato. Meus irmãos, eu quero continuar sendo amado pelo Senhor. Mas eu quero não somente continuar sendo amado pelo Senhor. Eu quero fazer parte dessa missão que Deus nos deu. Eu quero ter a minha vida diariamente transformada aqui nesse lugar. Eu quero ser modificado para que eu possa me tornar um instrumento de modificação na vida do outro. Eu quero, sim, ter a minha vida completamente restaurada, para restaurar a vida de outros. A única vida que nós temos para viver aqui, e devemos viver, é aquela vida que é a vida de Deus em nós. Deus está nos chamando para amar. Deus está nos chamando para discipular. Você deseja ser esse instrumento do amor de Deus, para que esse amor possa ser sentido pelas pessoas de verdade? Eu quero ser esse instrumento de Deus, para que o amor de Deus seja demonstrado. Eu quero ser instrumento de Deus, para que o amor de Deus seja sentido. Mesmo diante desse tempo onde as vozes proclamam guerra, destruição, indiferença, eu quero ser voz de Deus, eu quero ser amado pelo Senhor, mas eu quero amar também como o Senhor amou. Esse é o desejo do meu coração, esse é o meu desafio, esta é a minha oração, este é o clamor que eu tenho pedido ao Senhor nesse tempo. Eu não posso continuar agindo com indiferença. Eu não posso continuar agindo apenas trancado no meu mundo interior, pensando apenas em mim mesmo, enquanto muita gente está na minha porta, com dor, pensando em tirar sua própria vida, a nível de tirar sua própria vida, e eu não poder fazer nada ali diante daquela situação, sendo que eu poderia ter feito alguma coisa. A forma como nós amamos demonstra de verdade a intensidade daquilo que nós cremos. A forma como você ama está demonstrando a intensidade daquilo que você crê. Você pode até professar o nome do Senhor, mas se você está aqui nessa noite, cara, e você está com seu coração cheio de ódio com o outro, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, não consegue amar, você vai me desculpar pela minha franqueza, que tem hora que a gente ser franco pode ser bom e pode ser um pouco doloroso para o coração de quem está ouvindo, mas tem hora que a franqueza é necessária. Você vai me desculpar, mas você ainda não teve uma experiência real e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Você pode até dizer que você de alguma forma já sentiu alguma coisa na sua vida, mas você ainda não teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Quem tem experiência profunda com Jesus consegue perdoar, consegue amar de verdade. Agora, nunca é tarde para se ter uma experiência com Jesus de verdade, nunca é tarde. E nessa noite, o Senhor te convida para ter uma experiência real e verdadeira com Ele, mas de verdade mesmo. Você deseja do seu coração, você deseja deixar Jesus entrar de verdade aqui dentro, reinar e habitar dentro de você. Se Jesus habitar aí no seu coração, você não vai precisar
esforçar tanto para amar. Porque você vai estar tão cheio do amor dele que naturalmente esse amor vai ser demonstrado na prática para que outras pessoas possam viver. Queria te convidar a se colocar em pé e vamos orar. Você é uma carta viva. Uma carta que não foi escrita com letras comuns e com mãos comuns. Você é uma carta viva, onde a sua história foi escrita com o sangue de Jesus Cristo, lá naquela cruz. A sua história foi escrita com o sangue de Cristo. Cada página desse livro da sua vida já foi descrita lá atrás na cruz do Calvário. Nessa noite, Jesus está te convidando e chamando a Igreja Batista Missão e Vida a desfrutar desse amor, mas desfrutar de verdade, a viver esse amor de maneira intensa. Talvez você esteja aqui nesse lugar, tomado de tantas acusações do seu coração, na sua mente, tantas perturbações. E como eu disse no início, talvez você esteja aqui vivendo um problema e uma dificuldade que você não está sabendo como lidar com elas. Está na hora de você aprender a confiar naqueles que dizem que amam ao Senhor, que faz parte dessa igreja. E a chegar e pedir socorro, pedir ajuda. E dizer, olha, pastor, ou irmão Cicrano, ou Beltrano, sei lá, um líder da sua confiança. Alguém que está ali junto com você, que você sente que ama a Deus de verdade. Está na hora de você chegar para essa pessoa e procurar ela para que ela possa cuidar de você de verdade. Para começar a cuidar. Resolva as pendências. Resolva. Não deixa para amanhã, não. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Ah, como é ruim, né? Se você... Deixa eu falar uma coisa, que se tem aqui alguém, algum irmão aqui, que está enfrentando alguma dificuldade com um irmão carnal mesmo, carnal, seu irmão. Se tem algum filho que está vivendo alguma dificuldade com o pai ou com a mãe, se tem alguém que está vivendo algum tipo de dificuldade dessa forma, deixa eu te dar um conselho aqui de verdade, urgentemente, talvez hoje não dê tempo, mas amanhã, urgentemente, procura essa pessoa e pede perdão para ela, ou pede perdão para ele. Sabe por quê? Na hora que estiver lá no caixão, morto, não adianta você chegar lá e ficar chorando. E dizer, não, mas eu devia ter feito. Faz enquanto há tempo, faz enquanto você está vivo. Mas não faça simplesmente porque a pessoa vai morrer e você não vai ter mais um tempo de fazer. Mas faça porque se você não fizer, você já está morto em vida, onde você não consegue se relacionar com Deus. E talvez o que está pegando na sua vida seja isso. Ame. Viva o amor de Deus. Missão e Vida, Deus está nos chamando para viver o seu amor. Quem deseja de fato viver o amor de Deus de verdade, está na hora dos discípulos se posicionarem, tomar a posição de discípulo. Vocês serão meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Vocês serão meus discípulos se viverem o amor que eu vos ordenei para viverdes. Quem gostaria de viver esse amor de Deus? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vença todas as barreiras espirituais, todas as muralhas, todo bloqueio, tudo aquilo que te impede
de experimentar mais de Deus na sua vida, do amor de Deus. Você é amado pelos que te ama de maneira incondicional. Ele decidiu te amar independente do que você ia dar para Ele, ou ia retribuir para Ele. Oh, você é amado pelo Senhor, mas você precisa também de amar como Ele amou, aprender a amar como Ele amou. Vivendo dessa forma, a sua vida vai ser muito melhor. É muito melhor amar do que odiar. Odiar só vai trazer coisas para o seu coração, vai atrair coisas ruins para a sua vida. Decida amar o seu vizinho, decida amar o seu amigo, decida amar o seu patrão, decida amar o seu esposo, a sua esposa, decida amar os seus filhos, decida amar os seus pais, mas decida amar como Jesus amou, independente, não dá para você em troca. Viva esse amor intenso de Deus na sua vida. Seja bem sucedido em tudo na sua vida. Seja feliz, seja próspero. Deus está todos os dias disposto a derramar muitas bênçãos, muitas maravilhas, muitos milagres sobre você. Mas você precisa aprender a viver esse amor de Deus na prática na sua vida, demonstrando também amor para com os outros. Se você veio aqui e não tem se sentido amado pelas pessoas, eu quero te dizer que o Deus do amor, Ele está aqui. O Deus que te ama de verdade, que te ama de maneira incondicional, independente de quem você é, independente da sua dificuldade, dos seus problemas. Não é o que você faz ou deixa de fazer que vai diminuir o amor dele por você. O amor dele continua no mesmo nível de intensidade por você. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama. Sinta-se nessa noite amado pelo Senhor. O vento de tua misericórdia, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Me ama, Ele 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 me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando.
céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito. Diga pra ele assim: eu não Não tenho tempo pra perder com esses sentimentos quando vejo que Ele me ama. 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 Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós nos sentimos amados pelo Senhor. Mas não somente nos sentimos amados pelo Senhor, mas também queremos demonstrar esse mesmo amor pelo outro, Senhor. Nos ajude a amar, nos ajude a perdoar, nos ajude a ser parecido com o Senhor, Jesus, para que o mundo possa olhar para a igreja e ver nela algo diferente, algo que lá fora eles não conseguem ter, que é esse amor ágape, esse amor que independente do que vai ter, do que vai ter em troca ou não, ele se doa, porque ele um dia foi doado aos nossos corações e às nossas vidas. Nós te louvamos, te damos glória nessa noite, e nós aplaudimos o Senhor mais uma vez, porque tu és lindo, e digno, e santo, maravilhoso, e não há outro maior do que o Senhor. Glória a Deus. Assente só um minutinho, eu vou encerrar. Presta atenção. Era para mim ter dado esse aviso de manhã, né? Eu não avisei. Aí eu vou ter que fazer um comunicado, mas eu já estou avisando de primeira mão para vocês. Nós não vamos dar continuidade nos cultos na parte da manhã. Nós teremos o culto vamos voltar à normalidade, só o culto da noite. Ok? Então no próximo domingo é chegada de encontro com Deus. Nós vamos voltar com o culto à noite, já não tem mais esse problema de quantidade de pessoas aqui. E nós vamos estar fazendo algumas adequações aqui no nosso espaço físico. Eu queria que você também fizesse parte disso. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse altar daqui, desse lugar, e vamos levar ele para ali. Onde tem aquela parede lá, aquela parede, nós vamos quebrar aquela parede, quebrar aquela outra, colocar uma porta, fechar aquelas portas dos banheiros, abrir pelas laterais, as entradas dos banheiros vão ser pelas laterais, corredor, e esse altar vai vir para cá. E nós vamos agora virar de frente para cá. Nós fizemos um teste aqui, colocamos as cadeiras. Nós conseguimos aqui ter 210 pessoas acomodadas e sentadas nesse formato. Nesse formato que nós estamos aqui, 180 pessoas ficam assim, né, muito cheio. E aí nós vamos começar a fazer essas adequações. Vamos dar uma melhorada no nosso espaço, né? Nós vamos levar esse altar para ali. Nós vamos fazer um rebaixamento de gesso ali no altar, né? Bem bacana mesmo. Vamos fazer uma coisa bem diferente, bem linda mesmo aqui. E nós vamos tirar a cantina dali e levar ela para trás, naquele corredor da escada. Nós vamos fazer a cantina lá atrás. Ela vai ficar ali, né? Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós ainda vamos ficar mais um tempo aqui nesse lugar, né? A gente está aí caminhando para a compra do terreno, mas infelizmente muitos dos membros, né, da Missão em Vida não abraçaram a missão, não abraçaram a causa, infelizmente, né? Eu fico muito triste mesmo de saber que os membros da igreja, alguns membros nem deram a mínima de importância para esse projeto tão extraordinário de Deus, né? Eu louvo a Deus por aqueles irmãos que abraçaram a causa de verdade, né? E que entende que é algo que é de Deus, não é do pastor Milton, né? Não é nenhum interesse pessoal meu, os irmãos sabem disso. O objetivo é de comprar mesmo espaço para a gente estar indo lá, mas muitos membros não abraçaram essa causa.
E nós estamos caminhando aí, e no projeto que nós estamos caminhando, pelo visto, nós vamos conseguir isso daqui uns 8 anos ainda, infelizmente, né? Infelizmente, no embalo que nós estamos indo. Mas aí nós vamos fazer essas mudanças, essas adaptações ali, exatamente para a gente criar mais espaço aqui, tirar aquela divisória, trazer esse aquário ali para frente, né? Vai ficar de lado do altar lá. E aí nós vamos ganhar todo esse espaço aqui. Vai ficar um ambiente até mais agradável, até para os casamentos também. Eu creio que nós fizemos um casamento aqui recentemente. Eu pensei assim, na dinâmica, mas nesse formato aqui ficou muito esquisito mesmo. Para casamento, não somente para casamento, mas até o pregador, se ele não tiver uma boa dinâmica aqui, esse pessoal que fica aqui, ó, eles ficam nas costas da gente o tempo todo. Dá a impressão que a gente não está nem pregando para eles, estão pregando apenas para vocês que estão aqui. Então tem que ter uma dinâmica muito boa para estar aqui, virando, né? E tudo. Aqui não, de frente assim, eu creio que essa dinâmica aqui vai melhorar bastante, né? Vai dar uma nova cara para a nossa igreja. Esse tempo aqui foi bom, mas eu percebi que essa igreja, esse estilo aqui, estilo da igreja moderna. Só que esse estilo aqui tem que ser um estilo adequado. É lógico que se a gente for no nosso próximo templo que nós formos construir, nós podemos fazer uma adequação bacana para ficar nesse estilo. Mas esse salão aqui, nesse formato, nós estamos perdendo muito espaço aqui. E aí a gente quer criar essa dinâmica, ok? Então eu estou te comunicando, reunimos já com todos os líderes aí da igreja, passamos para eles essa informação. Queria que você contribuísse, queria que você ajudasse, ok? Nos ajudasse aí com essa mudança, e vai ser bênção demais para a nossa vida aí, em nome de Jesus. Então, entenda, nós não teremos os cultos mais pelos domingos de manhã. Agora teremos os cultos só no domingo à noite, ok? Avisado para vocês. Nas quartas-feiras, nós estamos trabalhando uma quarta-feira com discipulado e outra quarta-feira livre, o tema livre. O tema da próxima quarta-feira vai ser livre. Mas não quer dizer que você não deva vir, porque eu te digo que a glória do Senhor está sendo derramada aqui de uma maneira muito poderosa. E vai ser derramada na quarta-feira aqui no culto. E na próxima, passando essa quarta-feira, na outra, aí nós vamos estar ministrando sobre discipulado, ensinando. Se você não sabe como discipular e quer aprender, quer viver isso intensamente na sua vida, não fique de fora, para que você possa crescer cada vez mais em nome de Jesus. Quarta-feira o pessoal saiu daqui desafiado, né? Eu dei um choquezinho, um impacto aqui em algumas pessoas, mas saíram desafiados a de fato viver o discipulado nas suas vidas. Deus te abençoe, que a graça do Senhor Deus, que a eterna e santa comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você seja abençoado, alcançado cada dia mais pelo amor de Deus. Que o amor de Deus seja acrescentado, aumentado no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. E que a bênção de Deus seja sobre você. Assim nós oramos e os despedimos nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na paz de Cristo.